Armos então para o papel, não acharemos nele alteração alguma, mas, se depois de alguns meses, levarmos o papel a um lugar escuro e o colocarmos sobre uma peça de metal aquecido, o espectro da chave aí aparecerá. O Dr. J. W. Draper, professor de Química e Fisiologia na Universidade de Nova York, diz: creio que uma sombra nunca se projetará sobre uma parede sem a e deixar um traço permanente, que poderá tornar-se visível por algum processo apropriado. Se uma obreia for colocada sobre uma superfície de metal polido, umedecida pelo sopro da nossa respiração, e se, quando a umidade se tem evaporado, retirarmos a obreia, acharemos que toda a superfície não é mais o que era dantes, apesar de os nossos sentidos não notarem a diferença. Se soprarmos de novo sobre a superfície, ela ficará toda umedecida, menos no lugar antes coberto pela obreia, que permanecerá como uma imagem espectral sobre a superfície. Soprai uma aí muitas vezes, e depois da evaporação o espectro da obreia ali se verá sempre. Se tão delicados efeitos podem ser produzidos pela ação da luz, do calor e da umidade, por que não poderá o pensamento igualmente deixar impressões que possam ser apanhadas pela clarividência e pelos sentidos espirituais? O psicometrista, diz a Sra. Maria M. King, é impressionado na sua organização sensitiva pelos éteres de muitos graus inerentes às substâncias e às formas, e se prende, como um caráter simbólico, a cada coisa, e vagamente faz recordar a história não escrita de todos os tempos, feitos e pensamentos dos homens. O fato, diz o Sr. G. H. Stebbins, de uma pessoa citar livros que nunca viu, ou contar-nos o que nunca observou externamente, não é a prova cabal de se achar sob a ação de um espírito exterior. A psicometria e a clarividência podem, algumas vezes, explicar tudo isso, e outras vezes podemos aceitar a explicação pela influência direta espiritual. Em sua Origin of Civilization, o Sr. John Lubbock disse: as chamadas almas objetivas, almas de substância apreciável, ferramentas, utensílios, armas, casas, canoas, têm um lugar entre os espíritos das raças inferiores, e ele dá a isso o nome de concepção utilitária da alma. E contudo a concepção do selvagem sem educação pode ser uma dedução dos fenômenos reais, desenvolvidos em suas experiências psicométricas. E natural que nessas concepções venham de envolta ilusões e falsas deduções. Por que, perguntamos nós, os fenômenos espíritas impressionam tão poucos a tantas criaturas? E por que elas se ocupam muito com pensamentos estranhos a esse assunto, a ponto de lhes não poder prestar a devida consideração, ou porque não reconhecem a sua vasta significação, pelo não desenvolvimento de uma faculdade pela qual os fatos espirituais são reconhecidos e apreciados? Um fenômeno que cita mesmo a atenção de um cão, pode ser posto de lado, como uma coisa sem sentido, pelas inteligências incapazes de assimilá-lo. O homem devia pensar que uma simples experiência positiva de escrita direta fará que ele reflita sobre o quanto isso interessa ao resto de sua vida, porque ela resolve muitas questões de filosofia, teologia e ciência positiva, ainda não resolvida. Ela apresenta um fato completamente inexplicável por qualquer teoria compatível com os ensinos do materialismo saduceu. Depois de os espíritos prestativos nos haverem demonstrado o fato essencial de nossos amigos mortos estarem ainda vivos, e de provarem ter sobre a matéria poder tão grande que nos parece mágico ou miraculoso, não teremos motivos suficientes para empregar a nossa melhor energia intelectual em sua apreciação e estudo. Virão os espíritos, libertando-nos do trabalho de pensar, esclarecer-nos sobre assuntos morais, religiosos ou científicos, assuntos encerrados no número dos nossos deveres e poderes mentais. Como conheceremos que a tentativa de comunicar-se com os mortais não coloca o espírito num estado de consciência distinto do que lhe é habitual no mundo espiritual, estado talvez inferior a este, estado em que sua memória fica obscurecida e sua faculdade de pensar limitada? Esse argumento pode tornar-se poderoso. O erro dos investigadores incautos consiste em não fazerem com suficiente clareza demonstrados e demonstráveis os fenômenos que eles já obtiveram. Estão sempre em busca de novas maravilhas, antes de dirigirem e apreciarem as antigas. A consequência natural tem sido oferecerem, como sempre foi, um campo aberto a toda sorte de fraudes. São conhecidos os exemplos de pessoas que, dispondo de pequenos poderes mediunímicos e assaz comprometidos em suas finanças, cederam à tentação de produzir manifestações total ou parcialmente falsas. Daí as exposições donde nasceu a impressão de serem todos os fenômenos mediúnicos imposturas ou ilusões.
O defeito provém em grande parte da imaturidade de alguns espíritas, ávidos de testemunharem e proclamarem novos e incríveis fenômenos. Quando obtido um fenômeno pede-se outro e mais outro. Alguns médiuns, ou pretensos médiuns, tentam sobrepujar seus competidores ministrando aos cegos o infecundo desejo de precipitados investigadores, de onde se originam exageros e imposições. Tais desvantagens devem ser evitadas. O curso natural do espiritismo, porém, deve ser caminhar para o futuro, como se deu no passado, através de todas as resistências, falsidades e insultos. A ordem para examinar os espíritos deve ser literalmente observada, mesmo quando objetivamente se apresentem ao observador. E um ardil de uma certa classe de espíritos buscar chamar a atenção, adotando nomes distintos. O crédulo que aceita sem exame as narrações de espíritos que se intitulam Moisés, Elias, Platão, João Batista, Aspásia, Judas Iscariote, Bacon, Swedenborg, etc., é tão deplorável como o séptico que rejeita, como sem fundamento, todas essas estranhas manifestações fenomenais. Que distintas formas humanas, convenientemente vestidas, se têm apresentado, e isso quando qualquer teoria de fraude humana ou de alucinação é inadmissível, é um fato que a ciência aceita e propaga. Que em alguns exemplos essas formas são facilmente reconhecidas e identificadas, que elas podem ser vistas, sentidas e ouvidas, estabelecendo a sua existência pelos mesmos três sentidos que tomam conhecimento dos nossos companheiros humanos, que elas provam, por seus atos e palavras, suas relações, pelo mesmo modo que as pessoas, a quem não escrupulizamos em nossa vida terrena de olhar como realidades corpóreas, que elas podem manifestar um poder preter-humano sobre a matéria e uma maravilhosa clarividência por muitos modos surpreendentes, muito acima da arte de conjurado, como os melhores prestidigitadores o admitem hoje, são também fatos que a ciência terá de propagar, desde que se multipliquem e as provas se tornem mais convincentes. A circunstância de haverem as pessoas científicas, como regra geral, posto de lado todo esse grande assunto, em parte pelo receio de não poder resolvê-lo, e, em parte, por suas objeções preconcebidas e prejuízos arraigados, deixou quase totalmente entregue àqueles que, por sua instrução defeituosa ou por falta de habilidade para criticar, supõem que tudo que vem do mundo invisível deve ser indiscutível e real. Assim, mensagens que violam todas as leis da lógica e do bom senso têm sido aceitas, em bona fide, como comunicações vindas dos grandes pensadores que viveram no passado. Patentes mistificações têm sido impostas como genuínas representações ou revelações, por virem aparentemente corroboradas por provas do preter-humano poder. Histórias de uniões e casamentos no mundo invisível têm sido tragadas, porque as forças operantes, de origem humana ou espiritual, impressionaram suas vítimas incautas por meio de provas objetivas de parecerem ou provavelmente serem uma ação preter-humana. Esses casos somente provam quanto é importante que a ciência mude a sua atitude de indiferença ou fúteis temores contra os fenômenos, que um novo sistema de perfeita investigação seja adotado, unindo o método que permite aos espíritos fixarem as condições, aquele que nada aceita como provado antes de apresentar-se nas condições suficientes para se obter a mais cabal e rigorosa verificação científica. Há muita verdade na seguinte observação do Sr. William Oxley, de Manchester, um crente investigador inglês e um dos que deixavam os espíritos operarem em liberdade de condições. Ele, porém, só nos apresenta um lado da verdade, que os outros cumpre completar. Um genuíno amor da verdade em si mesma, manifestando-se no domínio da ciência oculta pela aceitação das condições permitidas, apesar de rodeado, em começo, de dúvidas e dificuldades, com perseverança receberá amplas provas e atestados verossímeis das manifestações psicométricas e da agência espiritual, ao passo que o duvidoso, que investigar com o propósito de descobrir a impostura e a fraude, concluirá que o que ele pensa é bastante para justificar suas dúvidas preexistentes e para mais cedo ou mais tarde retirar-se desgostoso. Ilustremos essa verdade com a apresentação de um incidente. Certo investigador se opunha fortemente à condição da escuridão em que se produziu o fenômeno da guitarra flutuante. Não obstante, acompanhava a investigação, e quando uma vez subitamente a luz da lua, por um acidental afastamento das cortinas, clareou a sala, ele viu o que há muito desejava ver, a guitarra no ar, junto do teto, livre de qualquer suporte visível, e tocando por alguma força desconhecida que revelava inteligência. Cumpre ao sábio investigar sem prejuízos, nas condições oferecidas pelos espíritos,
mas nada admitir como provado, até que, por alguma nova condição inesperada, a prova que falta seja claramente fornecida. Será perigoso admitirem-se como reais as impressões psicométricas não verificadas. A psicometria e a clarividência podem ambas estar em falta, justamente como o homem que na primeira experiência salta um fosso, mas, na segunda, pode falhar. Nada de finito pode ser infalível. Por isso discordo completamente da noção do Dr. J.R. Buchanan, de que nós podemos chegar a um definito e acurado conhecimento, hoje, não só de Jesus e dos apóstolos, como de todo o grupo de caracteres mencionado na Bíblia, pela faculdade psicométrica ou alguma outra. Toda a história biográfica nos faz ver o erro de tais pretensões e nos previne contra as suas evidentes incertezas e perniciosas tendências. O vidente de amanhã pode contraditar o de hoje. Assim se deu no passado, e assim continuará a dar-se. Quantos volumes já possuem, pretendendo dar as vidas suplementares de Jesus e dos apóstolos por meio de impressões mediúnicas ou comunicações espirituais? Cada novo volume contradiz os precedentes. Tenho diante de mim uma obra em francês, datada de 1866, e a mim oferecida por seu estimável autor. São 3 grandes volumes e a obra tem por título, Spiritisme Jetin ou Révélation de la Révélation, ou antes, os 4 Evangelhos, seguidos dos Mandamentos, explicados em espírito e em verdade pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos e por Moisés, recebidos e coordenados por J. B. Holstein, advogado na Corte Imperial de Bordeaux. A obra é hábil e claramente escrita e favorece a doutrina da reencarnação, de Kardec. A razão não pode dar o seu assentimento a pretensões tão pouco verificadas. No momento atual, damos um passo para a frente com os fatos e suas deduções, se eles vierem afirmados pelos espíritos, videntes, ou médiuns, vagaremos sem bússola. Há já muito de maravilhoso nos fenômenos demonstráveis, sem precisarmos ainda enxertar, no espiritismo próprio e universal, as idiosincrasias individuais, sejam do mundo invisível ou deste. O autor E.P. Sargent escreveu essa sua opinião, em 1880, quando, então só lhe preocupava obter e expor as bases científicas do espiritismo. O espiritismo é simplesmente a ciência da continuidade da vida, na qual o incidente chamado a morte é apenas o abandono do invólucro exterior. Os primitivos cristãos mostravam, pela sua constante adoção da borboleta como emblema da fé na imortalidade, que as antigas explicações da crisálida exprimiam a sua noção conforme a do moderno espiritualismo, a saber, que o organismo psíquico é envolto no físico. Essa ciência baseia-se em fatos que justificam plenamente a hipótese espiritual, e é garantida por uma série de raciocínios indutivos e dedutivos. Assim, o espiritismo tem uma vantagem vital sobre todas essas crenças históricas ou tradicionais, cujas tendências têm sido gastas no correr dos tempos. Por que motivos modernos cristãos, que aquecem aos fatos relatados na Bíblia, não podem aceitar os precisamente semelhantes apresentados por alguns dos mais eminentes físicos dos nossos dias? E porque toda crença no espiritual e no preter humano está morta. Para muitas pessoas o refúgio único do cristianismo, hoje, está na excelência de seus ensinos éticos. O Sr. G. F. Green, um dos mais cuidadosos escritores sobre esse assunto, diz que não se deve crer que o espiritismo venha influenciar na moralidade ou na religião pela revelação de alguma nova e inesperada verdade. Ele o considera antes como vindo aumentar a vitalidade da crença em uma vida futura, como a expansão de nosso ideal de felicidade, o que ele reputa ser a base real de toda a moralidade. O reconhecimento da nossa imortalidade deve ser um incentivo para enveredarmos pelo caminho da verdade. Não devemos considerar os ditos dos espíritos adiantados como um código infalível. A religião não é uma crença em determinados dogmas. Nas leis divinas, do nosso ser encontraremos a lei moral e o impulso religioso. Assim é a ciência, e não os dogmas, que deve ter a direção. Desde então, a moralidade é a arte de conformarmos nossas vidas com a mais alta lei expressa em nossa própria natureza, humana e espiritual, mortal e imortal, ao passo que a religião é o sentimento de reverência a um poder superior ao nosso, capaz de influir em nosso destino. A existência de seres com corpos etéreos, invisíveis aos nossos sentidos imperfeitos, é uma hipótese que as últimas descobertas da ciência fizeram não somente possível, mas provável. Tem-se verificado que todas as grandes forças da natureza são acompanhadas das vibrações de uma forma de matéria tão sutil que a nossa mais pura atmosfera é em matéria grosseira comparada a ela.
Somente por seus efeitos, esses graus impalpáveis da matéria se nos tornam conhecidos. Esses efeitos, porém, mostram que a força potencial cresce com a diminuição da densidade da matéria. Aceita a prova de que os seres inteligentes, exercendo um poder preter-humano sobre a matéria, manifestam a sua existência por seus atos. Como o fazem, não há razão boa para que o homem de real ciência recuse dar valor a essa evidência. Mesmo nas sessões no escuro, a rapidez elétrica com que se produzem certos fenômenos, é uma prova suficiente de seu caráter preter-humano. Tenho repetidamente assistido a sessões em que um tamborzinho foi movido da mesa ao teto e do teto à mesa, com tal violência e tão inconcebível rapidez, que ninguém podia crer que a força em ação fosse a de um mortal. As condições eram perfeitas, quanto à segurança contra a fraude. O movimento, mesmo na claridade, seria impossível, ocorrendo, porém, em perfeita escuridão, e jamais o instrumento tocando uma das 12 mãos colocadas sobre a mesa. O fenômeno denunciava um poder anormal, que não contava com a escuridão e efetuava a transposição com velocidade e precisão totalmente inconcebíveis, se não fossem obra de faculdades transcendentes às humanas. A ideia panteísta da absorção das individualidades finitas na vida do infinito, como os ribeiros e os rios que se originam do oceano e para ele tornam, não tem analogia com os fatos do espiritismo, o qual ensina distintamente a imortalidade do indivíduo e a continuidade do ego idêntico. R. W. Emerson, em seu patético poema sobre a morte de seu filhinho, exprime a concepção panteísta no seguinte verso. Ti master, diat, with sovereign hit pous finite into infinite. A teoria ensina que a inteligência infinita conserva a sua exuberante vida individualizada nos organismos. Essa obra, porém, é tão oculta que a morte vai sempre desfazendo o que Deus fez e reduzindo o processo da vida a uma emanação sem objetivo, voltando depois ao ponto de partida. A essa fantasia o Espiritismo responde: Deus e não a morte é o Senhor, e fez a sua obra com tão infalível sabedoria, que o organismo superior do homem, e talvez o dos animais, é envolto no físico e está sempre pronto a ir ocupar o seu lugar. Deus não é o absorvente das individualidades humanas, mas o ser onipotente e misericordioso que esparge eternamente a sua vida, fazendo que dela partilhem os seres subordinados, fertilizando seu próprio amor, dando e vendo-o refletido, como o sol na gota de orvalho, no melhoramento progressivo, na sabedoria, no amor de suas criaturas, e no desenvolvimento de um livre-arbítrio ainda rudimentar. Contudo o panteísmo é verdadeiro, ainda que somente em parte. Seu homem é a imagem do seu autor. Se o finito é modelado sobre o infinito, as deduções dos nossos fatos justificam a concepção de que o elemento natural da divindade pode, em sua consciência, ser distinto da consciência onisciente do Deus Altíssimo. Imanente no universo, ele pode diferir em grau do que é nesse estado transcendente em que se acha acima da natureza. Ele é só e única possibilidade pela qual todas as coisas se tornam possíveis e existem. Assim, o panteísmo se mostra como o círculo íntimo de um maior teísmo, e essas duas crenças, sempre em luta, se mostram tão harmônicas como o côncavo e o convexo do mesmo crescente. Vivemos no meio do mundo dos espíritos, do mesmo modo que no meio do outro mundo, que nos foi desconhecido, até que o microscópio nulo revelou. O Espiritismo nos afirma que isso não é só possível, mas real. O universo penetrável aos nossos sentidos é apenas uma fração do todo, o infinito patente à onipotência. O Sr. W. R. Grove, em sua Correlation of Physical Forces, observa. Em muitas das formas que a matéria apresenta, ela é porosa e penetrada por essências mais voláteis, que podem ser de uma natureza diversa da dela. O Sr. Humphrey Davy apresenta a hipótese de uma matéria etérea que nunca pode afetar-nos os sentidos, e está nas mesmas relações com o calor, a luz e a eletricidade quanto essas formas apuradas ou modos de existência da matéria podem estar com os gases. Resta-me dizer uma palavra à pequena classe dos pseudofilósofos que, admitindo os nossos fenômenos, ridicularizam-nos. Há certas convicções fundamentais no cérebro humano, que são manifestamente indemonstráveis, e isso fornece fácil motivo aos cépticos extremados para pôr em dúvida sua veracidade. Tal questão, porém, pela falta de demonstração formal, nem sempre é defensável no terreno filosófico. Se os últimos axiomas, em que a razão nos compele a parar, forem rejeitados, é inútil recorrermos mais a ela. A cada passo na vida somos forçados a reconhecer a existência de um poder externo aos fenômenos. Sem esse reconhecimento, nunca olharíamos o mundo como externo, porque,
Restritamente falando, os fenômenos se manifestam em nós como efeitos, e como subjetivos. O reconhecimento do que está fora de nós no espaço e distante no tempo, depende da aceitação do que transcendem os fenômenos. A razão pode admitir que as suas concepções de tais realidades devem ser, imperfeitas, mas poderá também ela julgar que essas concepções, julgadas imperfeitas, estão mais perto da verdade do que decisão de rejeitar todas as concepções dessa natureza, o que nos lançaria no extremado idealismo. A ciência a cada passo tem que ultrapassar fenômenos. Todo o edifício dos conhecimentos humanos desabaria, se o testemunho da consciência não fosse aceito acerca dos fatos que não se mostram mesmo nos fenômenos, mas na sua dedução. Todos cremos que os seres humanos, que nos cercam, são animados por uma inteligência consciente. Contudo, a evidência física desse fato é nenhuma. As nossas convicções do passado e da continuação da nossa existência são deduções de fenômenos que transcendem os próprios fenômenos, mas, contudo, arrastam o assentimento da razão, e tomam lugar entre as crenças fundamentais. Todas essas considerações são postas de lado na afirmação séptica de que o reaparecimento da forma de um amigo falecido, conversando inteligivelmente, apresentando traços reconhecíveis, físicos e mentais, dando provas de identidade no conhecimento do passado, na sua afeição por seus parentes e em outras particularidades somente apreciáveis pelos espectadores que o conheceram e amaram, de que tudo isso não é evidência do reaparecimento de uma pessoa falecida. Tais fenômenos têm uma causa, e a razão deve evidentemente ultrapassar os fenômenos com o fim de chegar a ela. A questão de saber se a causa pode ser mundana, antes que supramundana, é puramente sofística, e nada tem que ver com o fato da sobrevivência transmortal. A posição do séptico, se pudesse permanecer, seria igualmente fatal a todo o progresso científico, pondo em dúvida os mais fortes motivos, as convicções primárias e indemonstráveis, sobre as quais se baseia toda a ciência. Um dos nossos antagonistas evangélicos disse-nos que os espíritas erram, fazendo uma religião daquilo que deve ser uma ciência. Nesse caso, deveremos concluir que conhecer vale menos para o sentido religioso e esperança, do que crer ou, antes, procurar crer. E pelo motivo de ter uma base científica em fatos conhecidos e demonstráveis, que o espiritismo oferece o mais sólido apoio à religião. Ele nos mostra que a única heresia funesta é o falso pensamento que nos conduz ao erro. Ele nos prova que só colheremos aquilo que semearmos. Algumas pessoas, em quem o instinto religioso e devocional é fraco e por desenvolver, podem não ser abaladas pela vasta significação religiosa do reconhecimento da imortalidade, mas, nos tempos das privações e das grandes aflições, ele se desperta no coração como um impulso, como uma força divina, e a mágoa podem revelar-nos a certeza da nossa reunião com os nossos entes amados, o que, para os corações ainda não petrificados, é o mais alto e puro elemento religioso que nos despertará mais profunda gratidão ao infinito doador da vida e do amor. Concessões. Concordo que, dos fatos que afirmo serem reais, muitos são realmente singulares, estranhos e improváveis, e que não nos é possível compreendê-los ou conciliá-los com as noções comumente aceitas sobre espíritos e estado futuro. Concordo que há muitas pessoas demasiado crédulas, e que as fraudes, as imposturas e as ilusões têm sido misturadas e confundidas com os fatos reais do espiritismo. Concordo que a melancolia e a imaginação têm sempre grande força, e engendram estranhas persuasões, e que muitas histórias de aparições são apenas fantasias da melancolia. Conheço e admito que há muitas enfermidades naturais estranhas que apresentam sintomas chocantes, e produzem surpreendentes efeitos fora do curso usual da natureza, e que são, muitas vezes, citadas como explicações dos fatos preternaturais. Postulados. Feitas essas concessões, ofereço com toda a justiça aos meus adversários os seguintes postulados. Que, se os nossos fenômenos se dão, é uma questão de fato e não de raciocínios a priori. Que a matéria de fato só pode ser provada pelo nosso próprio sentido ou pelo testemunho de outros. Tentar demonstrar fatos por meio de raciocínios abstratos ou especulações, é o mesmo que tentar provar, pela álgebra ou pela metafísica, que Júlio César fundou o Império Romano. Um certo amontoado e caráter de testemunhos humanos não pode ser razoavelmente rejeitado como incrível, ou como garantia de fatos contrários à natureza, visto que todos os fatos que se dão, na natureza, devem ser naturais. Que aquilo que está suficientemente e inegavelmente provado, não pode ser negado por não sabermos como se produz,
isto é, por haver dificuldades na concepção que o sentido e o conhecimento disso nos vêm por um modo diverso, assim como a fé. Porque o modo de muitas coisas é desconhecido, e muitas coisas óbvias na natureza têm dificuldades inextricáveis para serem concebidas. Adaptado do Reverendo José Glanville, 1626 a 1680. Fim.